Código Preto é um novo filme do diretor Steve Soderbergh, o segundo que ele entrega no ano pra gente, e é um filme de espionagem clássico, ao estilo John Carré, mais ou menos. Ele foge bastante do que a gente está acostumado em filmes de ação na memória recente, que são os extremamente explosivos, onde absolutamente todas as cenas de ação são super grandiosas, repletas de violência, tiroteios, perseguições, e ele foca muito mais num lado da espionagem que a gente associaria à espionagem normalmente, que é de observação, bolar um plano, um contraplano, de pesquisa, de investigar, de observar, de seguir alguém, coletar informações. Então ele é um pouco mais lento do que muita gente vai acreditar pelo trailer. O filme tem um elenco de peso, mas ele se apoia mais no protagonismo do Michael Fassbender como George e a mulher dele, a Cate Blanchett, interpretando a Catherine, num casal de espiões que trabalham para a mesma corporação, e a gente vai ter uma exploração bem grande sobre a diferença entre falar a verdade e confiar em alguém. E principalmente na dinâmica entre os dois para testar a lealdade deles em relação se é dentro do casamento deles um para com o outro ou para essa entidade governamental aí que a gente tem lá. Em Código Preto a gente vai receber logo no começo a informação de que alguém tá traindo essa corporação de espionagem e a pessoa que tá ali com o trabalho de encontrar essa pessoa vai ser o George do Michael Fassbender. Ele recebe uma lista de nomes com 5 pessoas e uma delas obviamente é a mulher dele, e a gente vai começar a ter esse grande conflito. A gente tem uma cena de abertura um pouco diferente do que a gente está acostumado do Soderbergh, um pouquinho mais extensa, um pouquinho menos controlada, digamos assim, e logo em seguida a gente é jogado para uma cena de jantar, que é uma das minhas favoritas do filme, onde tudo vai começar a encaminhar e a gente é apresentado aos 5 personagens, seus trabalhos, o que cada um faz, suas características, vícios, virtudes e parte das relações que eles possuem entre si ali. Como eu disse, Código Preto é um filme que não tem muito em ação se você está esperando esse tipo de espionagem, então ele se apoia 100% no texto dele para contextualizar a gente ao redor de tudo e para manter essa intriga rolando. Apesar de ser um filme que é rapidinho ali, tem seus 93 minutos, ele não é um filme que parece corrido, ele tem um ritmo bem agradável, coisas acontecem o tempo todo e ele te dá informações o suficiente para você começar a criar uma ideia do que está ocorrendo dentro desse golpe que está acontecendo, dentro dessa traição que tá rolando dentro do filme. Até pela ausência de ação que eu comentei, é importante que o roteiro seja bem coeso e bem amarrado, e eu acho que essa fluidez ajuda bastante. Tem alguns momentos bem sessão da tarde em questão de diálogo aqui, mas no geral, os grandes atores que a gente tem, com o Fassbender, a Cate Blanchett, o Renan Jean Paget, acabam carregando o filme e entregando performances verdadeiramente magnéticas, principalmente no que tange a dinâmica desse casal, que é extremamente interessante, essa compreensão e esse debate entre não necessariamente duvidar do outro, mas confiar no outro, a diferença entre falar a verdade e confiar cegamente em alguém, e como eles vão testando os limites desses relacionamentos, bem como a gente pega coisas que são do George, que é o nosso protagonista, vistas como virtudes, e dentro desse roteiro elas acabam começando a ser subvertidas para um ponto de fraqueza, porque esse universo onde ele vive, basicamente todo mundo mente, todo mundo trai, todo mundo engana e todo mundo tem a desculpa perfeita para fazer o que quiser, sob a premissa de que o que eles estão fazendo é conteúdo sigiloso dentro desse mundo de espionagem. Agora, sendo completamente honesto com vocês, eu me diverti sim com o filme, mas ele acaba recaindo um pouco nos problemas que muitos desses filmes acabam caindo, que é o fato de que as informações que eles vão jogando pra gente não necessariamente são o suficiente pra gente chegar nas conclusões que esses personagens chegam no final. Então são muito pontuais pra despertar aquela curiosidade e aquela dúvida, mas você não conseguiria juntar os pedaços do quebra-cabeça pra chegar na conclusão que é a resolução desse filme. Isso é uma coisa muito cansativa nesse gênero, porque acaba parecendo que os roteiristas não conseguiram mostrar isso de forma coesa, B, ou eles estão te enganando, e C, que é o mais claro, eles fazem esse super momento final nos últimos 15 minutos, onde o homem mais inteligente do filme, ou a mulher mais inteligente do filme, explicam passo a passo como eles fizeram essa dedução lógica, esse salto entre causa e consequência, que nunca é mostrado na tela até o momento em que eles precisam mostrar
olha como essa pessoa é fantástica e o porquê que ele, ela é a melhor ou melhor espião dentro do seu trabalho. Apesar de todo esse entretenimento e eu ter me divertido bastante com essa rede de intrigas e com a história do filme em si, uma das coisas que mais me incomodou de longe nesse filme foi a iluminação dele. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi especificamente na minha sessão, a tecnologia da sala que eu tava, mas a minha sensação era que o tempo todo a câmera estava com astigmatismo. As luzes pareciam sempre fora de foco, muito estouradas, e isso se tornou um pouquinho mais gritante, principalmente nas cenas que eram iluminadas basicamente por luzes artificiais, ao contrário de cenas onde a gente tinha a incidência de luz natural, onde isso pareceu menos proeminente, mas ainda assim aconteceu bastante em alguns momentos. Código Preto é um filme que tem muitos altos e baixos, eu acho que o resultado geral é bem positivo, e se você está procurando um filme de espionagem que foge daquele super ação e pende mais para esse lado mesmo do que seria espionagem, eu acho que é um ótimo passatempo para você assistir esse final de semana, principalmente porque tem duas cenas extremamente bem escritas e algumas das mais divertidas que eu assisti esse ano, que é a primeira cena de jantar que tem nesse filme e a última cena de jantar também que tem nesse filme. Tem personagens cativantes, tem boas performances, uma história que te mantém engajado o tempo todo ali, e ele passa super rapidinho, como eu disse, é um ritmo bom, ele não se alonga, a história é bem amarrada dentro daquelas limitações que eu comentei com vocês, e ele tem mais ou menos uns 93 minutos. Se você tem um interesse pelo gênero de espionagem, eu acho que esse é um dos filmes indispensáveis do ano até então. Se você não tem uma grande paixão pelo gênero ou gosta mais de uma coisa mais explosiva, cheia de ação, talvez esse não seja o filme pra você, aguardar chegar num streaming ou você ver outros reviews pra entender melhor o que você quer, porque eu sinto que o trailer enganou um pouco as pessoas sobre o quanto que ia ser frenético o ritmo desse filme no fim das contas. Ainda assim é um filme que eu me diverti, acho que vale a experiência e vejo vocês no próximo filme.